8 horas da manhã em ponto, tá começando o Jornal Gente, mais uma edição para você que está nos acompanhando pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV. A liminar do ministro Gilmar Mendes, que determina que somente a Procuradoria-Geral da República tem o direito de apresentar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, representa uma guinada perigosa para a democracia brasileira. Ao suspender o trecho da lei do impeachment, que é a lei 1079 de 1950, que conferia a todo cidadão o poder de denunciar ministros da Suprema Corte por crimes de responsabilidade, o ministro elimina um mecanismo de controle importante sobre o judiciário. A justificativa de que o processo de impeachment poderia ser usada como arma de intimidação soa como pretexto para blindar parcialmente a Corte. Gilmar Mendes afirma que abusos poderiam enfraquecer a independência do judiciário, mas isso ignora que a independência verdadeira não depende da ausência de críticas, depende da transparência e da prestação de contas. Ao concentrar esse poder apenas na Procuradoria-Geral da República, a decisão monopoliza a possibilidade de responsabilização, restringindo brutalmente a participação popular e parlamentar do controle dos magistrados. Queridos ouvintes, assinantes, isso transforma o impeachment, historicamente ferramenta de freio e contrapeso de uma democracia, em um privilégio institucional. Consequências a médio e longo prazo, blindagem e deslegitimação. Essa medida abre um precedente gravíssimo de blindagem institucional. Se ministros não podem ser alvo direto de denúncias populares, nem por parlamentares, a Corte se coloca acima da opinião pública e também do escrutínio democrático. Isso fragiliza a legitimidade da justiça diante da sociedade. Além disso, a exigência de quórum qualificado de 2/3 no Senado para aprovar o impeachment e não apenas a maioria simples cria um obstáculo quase intransponível para qualquer processo, especialmente em contextos de polarização política. O resultado evidente: o Supremo Tribunal Federal, como corpo coletivo e permanente, ganha uma camada extra de imunidade, não só formal, mas política e social também. Isso mira o princípio de que nenhum poder está acima da lei ou do controle democrático. A grave ofensa ao equilíbrio entre poderes e à soberania popular neste caso. A decisão do ministro Gilmar Mendes ignora a separação de poderes também, ao reinterpretar a lei de forma a excluir o legislativo e a sociedade civil da fiscalização sobre o judiciário. O ministro está promovendo uma espécie de autoblindagem da Corte. O STF está usurpando competências do Congresso Nacional. Pior ainda, essa postura dá força a um judiciário distante, cuja legitimidade está cada vez mais questionada pela população, sobretudo nas decisões polêmicas, que continuam polarizando o país sem os canais claros de responsabilização. Não há como aceitar num regime democrático e republicano o direito de iniciar impeachment de magistrados, instituição de controle que fique restrito a um único órgão. Ainda mais um órgão submetido ao próprio judiciário, que nesse caso específico tem uma ligação íntima. Paulo Gonet e Gilmar Mendes foram sócios em um instituto ligado às questões do direito. Então, transparência, o Estado de Direito, eles devem se posicionar nesse momento com veemência. A sociedade não pode se calar num momento como esse. Não é admissível que a Corte se coloque acima da própria possibilidade de ser questionada. A Thaís Freitas tem mais repercussão desse assunto, porque ele não ficou restrito ontem, né, Thaís? A decisão do ministro Gilmar Mendes. Bom dia. Bom dia, Pedro Campos, a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente nesta quinta-feira. Esse é o assunto político do dia, da semana, talvez até do ano, porque muda muito o jogo de forças entre os três poderes. Com essa decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que deve ser, sim, referendada pelo plenário do Supremo, já que decisão de um ministro do Supremo caiu quando foi para o plenário do Supremo? Não me lembro de nenhuma recente. Bem, essa decisão coloca um ingrediente a mais de tensão na relação entre legislativo e judiciário.
E é claro que ontem foi um dia de pronunciamentos incendiários, de gente indignada, de deputados da oposição batendo no peito e dizendo não vamos aceitar isso. Mas o fato é que pela atual formulação e distribuição de poder entre judiciário, executivo e legislativo, não haverá muita coisa a ser feita. Vou dar um exemplo aqui. Ontem, horas depois da decisão do ministro Gilmar Mendes, que colocou essas amarras para que avance um processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, a CCJ da Câmara aprovou um projeto que estava ali se arrastando. Sabe aquele projeto que fica ali, vai, não vai, passa, não passa, e que nessas horas serve para dar recado? Mas basicamente é quase só isso. É um projeto de lei que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo contra leis que tenham sido aprovadas pelo Congresso. Qual é a ideia aqui? É dizer o seguinte: um único ministro, uma pessoa apenas, uma pessoa física, não vale mais do que a Câmara e o Congresso juntos, que foram eleitos pelo povo brasileiro. É o projeto de lei 3.640 de 2023, que foi aprovado em caráter terminativo pela CCJ, ou seja, não passa pelo plenário da Câmara, vai direto para o Senado. Vale para ações de inconstitucionalidade e o texto aprovado foi o do deputado Alex Manente, que foi o relator desse projeto. O que muda nesse projeto e o que não muda? Bem, seguinte, decisões monocráticas devem ser submetidas ao plenário do Supremo na sessão seguinte. O ministro decidiu uma coisa hoje, amanhã tem que ter a homologação pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Senão, a decisão é imediatamente tornada nula. E uma outra mudança é essa aqui. Apenas partidos que tenham cumprido a cláusula de desempenho podem bater na porta do Supremo e acioná-lo pedindo a inconstitucionalidade de uma lei que tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional. A gente fala muito sobre isso aqui no Jornal Gente, especialmente sobre partidos pequenos, como normalmente é o caso do PSOL, mas não só ele, que conseguem derrubar no Supremo leis que foram aprovadas, às vezes em 2 votações, na Câmara e no Senado Federal. Qual que é a cláusula de desempenho hoje? 13 deputados, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados. O PSOL, por exemplo, que eu citei, tem hoje 12, ou seja, estaria fora e não poderia mais acionar o Supremo. Mas, como para tudo se dá um jeitinho, há hoje um instrumento da federação. O PSOL montou uma federação com a Rede, e aí a Rede, que tem 2 deputados, soma com os 12 do PSOL, ficam com 14 e passam raspando ali na cláusula de desempenho que tem 13 como barreira. Ou seja, são aprovações na Câmara que na prática têm um peso mais político do que na vida real. Partidos que formarem federações podem continuar batendo as portas do Supremo se isso aqui passar no Senado. E a necessidade de homologação do plenário do Supremo na sessão seguinte de uma decisão liminar, é claro que tem uma pressão política muito grande. É claro que significa os deputados dizendo para os ministros do Supremo o seguinte: desse jeito não está dando. Mas é muito provável que decisões monocráticas de um ministro sejam referendadas logo na sequência pelo Pleno do STF, como tem acontecido. Lembrando que essa aprovação da Câmara, um posicionamento político, aconteceu horas depois da liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes nessa mudança citada pelo Pedro Campos na lei do impeachment. E esse projeto segue agora para o Senado Federal. Aliás, por falar em Senado Federal, por falar em indicação de novo ministro para o Supremo,